Vamos ler então, meus irmãos, a palavra do Senhor, Daniel, capítulo 8, pois nós vamos estudar aqui esse trecho do verso 15 ao verso 19. Diz a palavra do Senhor. Vamos fazer a leitura então. Daniel 8, 15, diz a Escritura. E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, a qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. E veio perto de onde eu estava, e vindo ele, me amedrontei, e caí sobre o meu rosto, mas ele me disse: Entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E estando ele falando comigo, caí, adormecido, com o rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me fez estar em pé. E disse: Eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos aqui diante desses versículos tão solenes, maravilhosos, e nos prostramos diante de Ti pedindo, ó Senhor, nos ilumine pelo Espírito Santo, nos faça compreender a mensagem, a intenção do Espírito neste texto, e aplica ao nosso coração, para o nosso bem, para o seu louvor e honra e glória. Com perdão, Senhor, dos nossos pecados, em nome de Jesus, que assim seja. Amém. E amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos, pode sentar. Irmãos, nós temos estudado este capítulo número 8, a segunda profecia que o Senhor Deus deu para Daniel. E esse versículo, a partir aqui do versículo 15 em diante, o Senhor, ele dá ao seu povo, aliás, ele dá a Daniel a interpretação da visão. Até aqui foi a visão, até o versículo de número 14, na verdade. A partir do versículo 15 em diante, o Senhor vai começar a dar a interpretação ao seu profeta. Só que antes dele dar a interpretação, nós, propriamente dita, nós temos exatamente esse trecho aqui do versículo 15 ao versículo 19, que existe aqui um movimento, uma relação entre o próprio Daniel e os anjos do Senhor, e para que então começasse propriamente a ter a interpretação ali da profecia que o Senhor tinha dado a Daniel. Nós observamos então, se vocês forem notar, que o versículo ele começa assim, né? O trecho ele começa assim: Aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. Então, começa dessa forma, e lá no finalzinho do versículo 19, aliás, no próprio versículo 19 inteiro, o anjo diz assim: Eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira. Então, nós temos aqui o início do trecho, falando do interesse de Daniel, profundo interesse de Daniel, e o finalzinho do trecho, então, começando ali, o anjo dizendo: Olha, agora eu vou te explicar a profecia, né? Então, é um texto de transição, esse trecho do verso 15 ao verso 19. Transição entre a profecia em si e a interpretação da profecia. A profecia, a visão que Daniel teve, e nós já até demos aqui a interpretação na medida que nós fomos fazendo a exposição. Eu não me lembro exatamente quantas pregações eu já fiz aqui até aqui, mas nós fizemos já um bom número de pregações, exposições, e aí nós podemos observar que a visão em si foi a seguinte: Daniel, ele foi transportado para o rio aqui, a cidadela de Suzã, na província de Elão, e ele estava à beira ali do rio Ulai, e ele viu então ali, irmãos, em primeiro lugar, um carneiro com 2 chifres, sendo que 2 chifres proeminentes, grandes, só que um chifre cresceu mais que o outro e cresceu depois do outro, né? E aqui nós vimos que está falando de Ciro, o Grande, Ciro, o grande rei da Pérsia, do Império Medo-Persa. Depois ele vê um bode,
e esse bode ele vem correndo tanto que nem toca no chão. Esse bode tem só um chifre grande também. Então aqui nós vimos que o bode derruba o carneiro, vence o carneiro e finalmente então domina ali toda a visão, e nós vimos que isso se refere já a Alexandre o Grande, o rei, digamos assim, o imperador grego. Mas a visão continua dizendo que exatamente esse bode, irmãos, esse chifre proeminente do bode, ele é quebrado no meio da sua força. Ele é quebrado quando ele estava mais forte. Aí nós vimos que isso significa que o Alexandre o Grande morreu na sua juventude ainda, quando ele estava muito jovem. Em seguida, meus irmãos, Daniel vê que no lugar daquele chifre quebrado, ainda no bode, nasce 4 outros chifres também proeminentes, que são os 4, vamos dizer assim, generais que brigam ali depois da morte de Alexandre, mas vão então estabelecer os seus impérios particulares. Aquele grande império grego de Alexandre vai ser dividido em 4 partes, irmãos. A visão continua de maneira que Daniel vê um chifre pequeno crescer de um desses chifres. E a partir daí, então, a coisa realmente se estabelece porque Deus queria chegar nesse chifre pequeno. E esse chifre pequeno é um rei que vem muito tempo muito depois de Ciro, muito depois de Alexandre o Grande, e que vai ser um terrível perseguidor do povo judeu ali naquele período da antiguidade ainda. Então trata-se de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um rei terrível que profanou o templo, que proibiu os sacrifícios e que, enfim, matou o povo de Deus, perseguiu o povo de Deus. Mas a profecia prossegue, irmãos, mostrando que o templo, o santuário, será purificado. Daniel está vendo tudo isso, o santuário vai ser purificado. E isso aconteceu na época, como eu falei para vocês aqui, de Judas Macabeu. Então teve uma revolta ali dos Macabeus e eles venceram aqueles inimigos, restauraram a função do templo, que era para os sacrifícios. Então o Senhor está revelando tudo isso. Daniel viveu muito tempo antes disso. Então nós falamos e nós podemos ver esses cumprimentos das profecias, porque nós estamos aqui já, né? Milhares de anos depois, e estudando a história, nós podemos ir definindo, esse chifre é esse rei, e assim nós vamos fazendo. Mas Daniel não tinha ainda essa visão que nós temos hoje, mas Deus foi revelando a ele, irmãos, e todo o propósito do Senhor, eu tenho sempre aqui mostrado nessas exposições do capítulo 8, é duplo. É tanto conscientizar o povo de Deus que viriam tempos difíceis, esses tempos seriam de grande perseguição, mas também de consolo, porque exatamente Deus não abandonaria o seu povo. Deus estaria com eles e Deus restauraria o templo e sempre estava com o seu povo. Então Deus mostra, conscientiza e consola. É bem parecido com o que Deus faz conosco hoje, é sempre assim. E esse texto ele se aplica para nós, ainda que nós estamos vivendo milhares de anos depois que tudo se cumpriu, que tudo aconteceu, mas se aplica a nós porque a igreja dos nossos dias também deve estar consciente de que ela pode ser perseguida, de que virá, o Apocalipse mostra, o sermão escatológico do Senhor Jesus mostra, que virá uma grande tribulação, mas que o templo também vai ser restaurado. Isto é, Jesus vai voltar, virá para tabernacular conosco. Apocalipse 21. O Senhor vai estabelecer um novo céu, uma nova terra, e nós habitaremos com Ele nesse novo céu, uma nova terra. Então, o Senhor está sempre colocando para nós, irmãos, aqui a questão da consciência. O povo de Deus não deve ser. Eu até falei na pregação, acho que foi domingo passado, que nós não devemos ser tolos, ser inocentes, pessoas que dizem assim, não, vai ser fácil ser cristão. Não, não é fácil ser cristão. E nós podemos sim passar perseguições. Mas nós também não podemos ficar com medo. Nem a tolice, nem o medo, nem o pavor deve estar no nosso coração. Deus não quer, Deus não nos quer nem tolos, nem amedrontados, medrosos, apavorados, mas Ele nos quer conscientes e corajosos. E o Evangelho de Jesus faz essas duas coisas. Nos torna conscientes dos nossos pecados, conscientes da maldade do mundo, conscientes de que nós poderemos sofrer,
mas também, irmãos, corajosos, porque Jesus vai voltar. E não somente ele vai voltar, mas ele está conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então nós devemos ter essa consciência e esse consolo, irmãos. Mas o ponto aqui do texto é que o texto, especialmente nesses versículos que nós vamos estudar agora, é que Deus mostra para Daniel e enfatiza muito que essas coisas não vão acontecer no tempo de Daniel, mas elas vão acontecer no fim. Se vocês forem observar, especialmente, e eu quero lembrar de novo, Deus está falando mais aqui de Antíoco Epifânio mesmo, o chifre pequeno, que seria esse perseguidor que profanaria o templo e mataria o povo de Deus, mas isso vem no fim. Veja o que o anjo diz no versículo 17. Ele diz, na segunda metade do 17, o anjo diz assim: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. E lá no versículo 19, o anjo também diz: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então essas coisas, elas não iriam acontecer no tempo do próprio Daniel, mas no fim. Mas Deus já estava preparando o povo. A mesma coisa conosco hoje, irmão. Nós não sabemos. Jesus não disse quando ele vai voltar. Nós não sabemos a nossa morte, nós não sabemos o dia que Jesus vai voltar, mas nós não precisamos saber essas coisas. Nós precisamos estar conscientes e consolados o tempo todo. Pode ser que demore muito. Pode ser que Jesus nem volte enquanto nós estivermos vivos. Mas pode ser que ele venha logo. Nós não sabemos. Mas o ponto não é saber. Pode ser que demore, mas o ponto é estar consciente e preparado. Então, o grande ensino do texto é esse: olha, virá o fim. Estejam preparados. Não fiquem marcando datas. Não fiquem dizendo, ele vai voltar daqui tal data, ou daqui a um ano. Não, nada disso nós estamos autorizados a fazer. Mas nós estamos autorizados, sim, a estar esperando e sabendo que vai acontecer. Observe, irmãos, que esses versículos do 15 ao 19, que eu vou olhar com vocês hoje com mais calma, eles apresentam para nós, então, essa verdade, e eles vão mostrar aqui para nós uma certa dinâmica aqui, um movimento que vai acontecer entre Daniel e os anjos, começando com o desejo profundo de Daniel de conhecer a verdade e mostrando aqui que ele busca conhecer, mostrando que ele, porém, é frágil. O texto vai mostrar um Daniel muito fraco, muito frágil, muito humano. Humano é Daniel. Daniel é aqui chamado de filho do homem. Ele é fraco, ele é humano. Ele depende da graça de Deus o tempo todo, em todos os sentidos. Mas Deus o socorre. Deus vem a ele. Deus é gracioso. Deus o sustenta. Deus lhe acorda quando ele desmaia ali. Deus segura Daniel. Deus dá tudo para ele. Daniel é fraco, mas o Senhor é forte. Daniel precisa o tempo todo da graça de Deus. Nós observamos isso aqui. E observamos, irmãos, que o Senhor vai trazer este conhecimento, essa revelação a Daniel, e ele vai mostrar, enfim, o sentido todo da profecia, que eu já até falei agora para os irmãos, que é a questão do fim, mas eu quero agora na exposição explicar melhor para vocês. Veja, tudo isso que eu falei agora, que está nesse texto, o desejo de Daniel, a fraqueza de Daniel, o sustento que Deus dá a Daniel, irmãos, é tão importante para nós hoje, nós que vivemos nesse mundo. Nós somos humanos também. Vocês chegaram aqui, vocês são pecadores, eu sou pecador, nós somos frágeis, nós somos humanos, nós temos as nossas debilidades físicas, intelectuais, emocionais, espirituais. Mas, irmãos, graças a Deus que nada depende de nós. Depende dele, depende da sua graça. E o texto ele é muito consolador, porque ele fala exatamente disso. Mostra um Daniel desejando saber, um Daniel, porém, debilitado, mas um Daniel socorrido. Então, vamos entrar no texto aqui e vamos observar, então, esses pontos, meus irmãos. Eu vou dividir aqui alguns pontos e nós vamos, então, prosseguindo aqui na nossa compreensão desses versículos.
Eu vou lendo então com vocês, agora convido vocês a acompanharem comigo a partir do versículo 15, que diz assim a palavra do Senhor. Observe, diz assim: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem. A primeira coisa, então, que nós precisamos destacar aqui, que o texto nos apresenta imediatamente, é algo que nós já temos observado em Daniel. Daniel não está vendo esta profecia de forma indiferente, assim como quem não está nem aí. Também não está vendo essa profecia como um entretenimento, como quem assiste um filme. Ou como até algumas pessoas vêm buscar, quando fala de profecia do Apocalipse, profecia, as pessoas às vezes ficam curiosas e querem saber o que vai acontecer. Parece quem vê um filme. Não tem nada disso em Daniel. Daniel não é indiferente, Daniel não é um mero curioso, mas Daniel, ele quer saber o significado. Veja que o texto diz que aconteceu que, havendo eu, Daniel, tido a visão, procurei o significado. Ele quer entender o significado da profecia de todos aqueles animais, o bode, o carneiro, o bode, os chifres. Ele quer entender o significado disso. Por quê, meus irmãos? Não como um mero curioso, e evidentemente ele não está, como eu já falei, indiferente, mas por dois motivos básicos, meus irmãos. Em primeiro lugar, porque Daniel sabe que não é qualquer um que está falando aquilo, não é um ser humano. Daniel sabe também que aquilo não é simplesmente uma alucinação da sua mente, nem algo do seu próprio raciocínio. Daniel sabe que não é um sonho. Daniel sabe, irmãos, que aquilo ali, que aquilo que ele está vendo se trata da palavra de Deus. Esse é o grande primeiro motivo de Daniel ficar interessado. Observemos, irmãos, daqui a pouco eu vou chegar com você. Observe que no versículo 18 diz que, estando ele falando, o Daniel caiu. Foi um impacto tão grande psicológico, físico sobre ele, que ele como que desmaiou ali. E desmaiou enquanto o anjo falava com ele. No entanto, irmãos, observe que o anjo toca em Daniel e o faz ficar em pé, como quem diz assim: Daniel, não é hora de dormir. Daniel, tu precisas ouvir isso. Porque, meus irmãos, nós não podemos dormir diante da palavra de Deus. Nós não podemos tratar a palavra de Deus com sono do desinteresse, com sono espiritual, com descaso. Daniel é um exemplo para nós de alguém que compreende a natureza do que está acontecendo, que Deus está falando e que, portanto, Deus tem que ser ouvido, porque ele fala. E quando ele fala, o ser humano tem que ouvir com interesse maior do que qualquer outro interesse que ele possa ter nesta vida, porque se trata da palavra do Deus soberano, Criador, Redentor, o Deus provedor, o Deus que vai trazer justiça sobre a terra. E o Deus que está, em segundo lugar, esse é o segundo motivo, do Deus que está falando do seu plano eterno, do seu plano de trazer a salvação para o seu povo. Ele está falando de nações pagãs, do que iria acontecer com nações pagãs. Ele está falando de Babilônia, já tinha falado nas profecias anteriores, aqui nem cita a Babilônia, mas está falando da Grécia, da Pérsia, está falando dos Seleucidas, até citei para vocês do Antíoco Epifânio. Ele está falando de governos, de política, mas o interesse de Deus não é meramente nessas politicazinhas e nesses governozinhos, nesses impériozinhos aqui. Ele estava, na verdade, falando daquilo que ele está movendo, realizando através desses impérios para trazer o seu reino supremo, o seu império eterno, na pessoa bendita de seu Filho Jesus Cristo. Fazendo com que este povo perseguido, com que esse povo que hoje está nessa situação, debaixo de uma perseguição de um rei ímpio, soubesse que tudo o que está acontecendo não é por acaso, não é meramente política, mas é o propósito divino, cuidando do seu povo,
trazendo ensinamento ao seu povo e mostrando que ele tem um propósito e que esse povo precisa saber disso para que possa viver nesse mundo. Ou seja, meus irmãos, o exemplo de Daniel mostra que nós não podemos viver essa vida aqui na terra, indo para os nossos trabalhos, indo para os nossos estudos, ganhando o nosso dinheiro, planejando as nossas economias, cuidando do nosso corpo, da nossa saúde, cuidando de nossa família, de forma a desconsiderar esse Deus Altíssimo e o seu propósito aqui na terra, o seu propósito aqui na política, tudo que ele está realizando na política brasileira, na política de todas as nações, com o propósito de trazer finalmente o seu reino eterno. Nós não podemos viver nessa vida como se isso não fosse importante, porque é o de mais importante que existe para nós sabermos, para nós considerarmos, para nós meditarmos. E Daniel sabe disso. Então Daniel não pode, tratar isso com leviandade, com descaso. Daniel não pode simplesmente ficar curioso. O que quer dizer o bode? O que quer dizer o carneiro? Quer dizer o chifre que cresce mais que o outro? Quer dizer aquele chifre quebrado? Não, ele não está tratando assim. Ele está sabendo que Deus está falando, irmãos. Essa é a primeira grande questão que o texto apresenta para nós. O homem e a mulher que entende a palavra de Deus, que entende os planos soberanos do Senhor revelados nas Sagradas Escrituras, que compreende o Evangelho de Jesus Cristo, que percebe que a Bíblia é uma história, essa história da redenção, desde Gênesis a Apocalipse. Ele toma esse livro com seriedade, ele toma a pregação desse livro com seriedade, ele considera a verdade de Deus, ele quer entender, ele busca entender, ele faz como Daniel faz. Então, esse é o primeiro grande ponto aqui do texto, meus irmãos. Mas o texto continua no finalzinho do versículo 15 e versículo 16, que eu quero ler com os irmãos. Eu vou ler a segunda metade do verso 15, para destacar mesmo, e o verso 16. Observe. Diz o texto: e eis que se apresentou, metade do versículo 15, e eis que se apresentou diante de mim como que uma semelhança de homem, e ouvi uma voz de homem entre as margens do Ulai, o qual gritou e disse: Gabriel, dá a entender a este a visão. Gritou. A segunda grande coisa do texto, meus irmãos, é que a palavra de Deus aqui revela que não somente Daniel quer saber, mas, mais importante ainda, Deus quer que Daniel saiba. Deus quer revelar. Deus está falando. A dinâmica aqui, o movimento do texto é exatamente esse. Veja, ele vê um ser que se assemelha a um homem. Não é um homem. Não é um homem. É um anjo do Senhor. E ele vê este ser. E o versículo 16 ainda diz: e ele ouve uma voz também semelhante a de homem, que grita. Essa voz entre as margens do Ulai, que grita para o anjo, e o anjo é Gabriel, que vai aparecer algumas vezes nas Escrituras, este anjo Gabriel. E diz a Gabriel: Gabriel, dá a entender esta visão, revela para Daniel, não deixa Daniel no escuro. Irmãos, aqui nós temos uma ligação com o versículo 15, no sentido de que o homem que busca a revelação de Deus, que tem interesse verdadeiro, é aquele homem que é expresso nas bem-aventuranças, é um bem-aventurado. O Senhor Jesus Cristo diz: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça, porque ele será, irmãos, o quê? Satisfeito. Bem-aventurado o que busca o Senhor, que tem essa fome, que tem esse desejo, porque Deus vem e revela a ele. Na verdade, quando uma pessoa realmente é interessada, quando uma pessoa quer Deus, quando uma pessoa quer a palavra de Deus, é porque ela já recebeu tanto a palavra, ela já recebeu tanto algo da palavra, como o Espírito Santo já abriu o coração dela para que ela arda com esse desejo santo,
ela perceba a glória da palavra, ela quer essa palavra, e na verdade tudo isso acontece, irmãos, no final das contas, porque o próprio Deus quer falar. Meus irmãos, se Deus não quisesse falar conosco, se Deus não viesse em nosso socorro, nós iríamos acordar no inferno eterno, sem conhecer a salvação, a redenção que há em Cristo Jesus. Mas graças a Deus, irmão, graças a Deus, se você está ouvindo o Evangelho, se chegou a você a palavra de Deus, é porque Deus foi gracioso com você, comigo, de maneira que Ele quis falar conosco, que Ele quis trazer a sua palavra para nós, que houve um grito dizendo: Gabriel, fala para esse, faz com que ele entenda a palavra. Irmãos, nós temos que observar aqui que é uma grande misericórdia divina Deus querer falar conosco. Deus não precisa de nós. Deus não precisa que nós o ouçamos, o sigamos, creamos nele, obedeçamos a ele. Sabe, Deus não vai mudar em nada se nós cremos ou não cremos nele. Ele é Deus eterno, glorioso, totalmente satisfeito em si mesmo. Mas aprove a ele, graciosamente. Não sabemos nem porquê, só dizemos assim: aprove a ele falar conosco, revelar-se a nós, em amor e graça e misericórdia. Não é motivo de nós nos prostrarmos diante dele em alegria, gratidão e louvor, meus irmãos. Queria que vocês pensassem nisso. Queria que vocês pensassem que, meus caros irmãos, vocês têm o privilégio, eu tenho o privilégio de estar aqui pregando isso para vocês hoje à noite. De você ter o privilégio de estar aqui hoje. Que não é pouca coisa nós estarmos reunidos aqui. Não importa que seja um pouquinho, não. Não interessa nem um pouco isso. Importa a palavra. Importa de quem está falando. Importa de nós estarmos observando como o Senhor tem sido gracioso conosco. Como o Senhor disse aos apóstolos: ide por toda a terra, pregar o evangelho a cada criatura. Falem a esses pecadores. Falem dos seus pecados, mas falem da boa notícia em meu Filho Jesus. Falem que se eles se arrependerem dos seus pecados, se eles baixarem as suas armas, se eles confiarem no meu Filho, não importa o que eles tenham feito, não importa a gravidade de seus pecados, eu os perdoarei e eu farei deles súditos de meu reino eterno, que em breve eu trarei a esse mundo. Não é uma maravilha nós não estarmos às cegas, irmãos? Não é uma maravilha nós termos a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos? Não é uma maravilha nós pensarmos que esse Deus decidiu falar conosco, que esse Deus veio a nós? Aplique isso à sua vida, pense nisso, meu irmão. E o versículo 16 então diz: dá a entender a este a visão. Então, no versículo 17, o anjo, ele se achega a Daniel. E aí acontece algumas coisas bastante interessantes aqui que nós devemos observar. Que quando então o anjo Gabriel, obedecendo a voz do outro, né? Que alguns vão dizer aqui que foi Jesus Cristo que falou com Daniel, né? E sinceramente sou levado a crer nisso, porque Jesus deu a ordem para o seu anjo: dá a ele a revelação, né? Mostra a ele o que significa essa visão. Então, Gabriel, o anjo, se aproxima de Daniel e diz então a ele, e começa a falar a ele, só que veja o que acontece quando ele já se aproxima. Irmãos, não é um homenzinho que está se aproximando de Daniel, não sou eu, não é você, não é nem mesmo o poderoso aqui desse mundo, não é um presidente, não é um grande homem dessa terra. Não, irmãos, é o anjo do Senhor. É aquele que está na presença de Deus o tempo todo. Você lembra da profecia de Isaías? Você lembra de Isaías capítulo 6? Eu acho que todo crente tem esse texto já na sua mente, não tem? Que Isaías, ele entrou e ele viu no templo do Senhor, o Senhor se revelou a ele na sua glória, e ele viu ali os anjos diante da face do Senhor, da glória de Deus. O que os anjos diziam? Você lembra? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. Os santos anjos, eles se sentiam compelidos, eles que nunca pecaram como nós, veja isso,
ele se sentiu compelido, humilhado a se humilhar diante do Senhor Santíssimo, Glorioso, e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. E esse anjo, irmãos, um desses anjos vem a Gabriel, aliás, a Daniel, um representante do próprio Deus, trazendo a glória santíssima desse Deus. E ele vai se aproximando de Daniel, vai se aproximando de Daniel, vai se aproximando de Daniel, cheio de glória e cheio da santidade do céu. E quando Daniel vê aquele ser glorioso se aproximando dele, Daniel começa a tremer de medo, irmãos. E o texto vai dizer aqui no versículo 17, o texto vai dizer: veio perto de onde eu estava, e vindo ele me amedrontei, e eu caí sobre o meu rosto. Aqui, por que Daniel sentiu isso? Meus irmãos, porque a Bíblia vai dizer, e vai mostrar vários exemplos, de quando um ser humano ele tem contato com a santidade divina, ele percebe o que significa essa santidade, irmãos. Ele percebe aquilo que Isaías, lá em Isaías 6, teve essa experiência. Santo, santo, santo é o Senhor. Então, ele é santíssimo. E quando a santidade de Deus se aproxima de mim, o que eu sinto? O que eu sinto? Eu que sou um pecador, que nasci de uma mulher pecadora, que cometi já tantos pecados nessa minha vida, que mereço a ira de Deus, que mereço o inferno eterno, que mereço a condenação, porque Deus é santo e eu sou extremamente pecador. Quantas coisas já fizemos na nossa vida, de quantas maneiras nós já desafiamos ao Senhor Santíssimo, de quantas formas, em desejos, em pensamentos, em palavras e obras, nós pecamos contra Ele. Então você imagine, irmãos, isso vai acontecer com Isaías, isso vai acontecer, irmãos, com Ezequiel, isso vai acontecer no Novo Testamento com Pedro, quando Jesus faz a pesca maravilhosa, isso vai acontecer com Paulo, quando na sua arrogância ele estava indo matar os cristãos, e Jesus aparece a ele, e ele cai ali diante da presença de Deus. Por quê, irmão? Por causa disso, veja, é a debilidade espiritual. É o fato de que quando Deus se revela a nós, e quando verdadeiramente alguém conhece algo da glória de Deus, ele sabe que é um pecador diante do Deus Santo. Porque a glória e a santidade de Deus, comparada comigo, mostra-me como eu sou pecador, como eu sou debilitado. Daniel morreu de medo ali de morrer, irmãos, diante da santidade revelada no anjo do Senhor. Ele percebeu a sua debilidade espiritual, mas ele foi socorrido, porque diz a palavra de Deus que o anjo, ele, no versículo 17, ele me disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Essa palavra, no sentido de que Daniel ficou com medo, é uma palavra como quem diz assim, irmãos, se subentende aqui o seguinte: calma, profeta, porque eu não vim te matar. Eu vim trazer graça, maravilhosa graça. Eu vim trazer graça. Eu não vim para a morte, eu vim para a vida. Eu não vim para a perdição, eu não vim para o desespero, mas eu vim para o entendimento. Eu vim para que tu saibas dos planos maravilhosos do Senhor para ti e para o teu povo Israel. Eu vim trazer graça. Irmãos, Deus sustenta o seu profeta na sua debilidade espiritual. E é por isso que Jesus Cristo diz nas bem-aventuranças: bem-aventurados os que choram. Choram o quê? Choram seus pecados. Porque eles serão o quê? Consolados. Irmãos, quando nós sabemos que somos pecadores, isso é muito bom. Porque é sinal da graça de Deus. O morto não sente nada. O morto peca e não sente nada. Mas se nós sentimos o nosso pecado, e sentimos a maldade do nosso pecado, diante do Deus Santo, isso é uma grande bênção, isso é uma bem-aventurança, porque nós choramos e somos consolados. Deus traz palavra de graça para nós, de perdão, de consolo. E é isso que o texto está mostrando aqui. Mas observe, irmãos, que o texto não fala somente de uma debilidade espiritual. O texto continua dizendo, no versículo 17,
diz que Daniel se amedrontou, caiu com seu rosto, e que ele disse: entende, filho do homem, porque esta visão acontecerá no fim do tempo. Mas no versículo 18 diz o texto, que estando ele falando comigo, caí adormecido com o rosto em terra. Ou seja, não era somente uma debilidade espiritual, mas era uma debilidade física também. Meus irmãos, Daniel, ele estava atento. Daniel não queria dormir. Daniel, como eu disse para vocês no primeiro ponto, ele não estava indiferente nem um mero curioso. Ele estava ali: Senhor, eu quero entender, eu quero compreender. Então, é claro que Daniel não queria dormir. Mas aquilo foi, digamos, involuntário. A glória foi tanta, o poder de Deus foi tão ali surpreendente naquela revelação, que o corpo de Daniel sentiu, que a carne dele sentiu. E ele caiu como que desmaiado ali na presença do anjo. Diz o texto que, no versículo 18, estando ele falando comigo, enquanto ele falava comigo, ele estava falando comigo, eu caí adormecido com o rosto em terra. Ele sentiu não somente uma debilidade, uma fraqueza espiritual, mas ele sentiu uma fraqueza física, meus irmãos. Mas, mais uma vez, vem a graça de Deus. O texto diz aqui, ele, porém, toca em Daniel. E faz Daniel ficar de pé, assim, rapidinho. Daniel acorda. Desperta Daniel do seu sono, do abalo físico. Graciosamente dá força ao corpo de Daniel. O poder de Deus está ali sustentando o seu profeta fisicamente. O que a palavra de Deus está mostrando para nós, meus irmãos? Meus irmãos, a palavra de Deus está mostrando que somos nós. O apóstolo Paulo vai dizer: nele nós existimos, nele nós nos movemos, nele nós vivemos. Esse movimento simples das nossas mãos, o piscar dos olhos, o caminhar. O arrogante confia na sua força física, confia nos seus músculos. O arrogante confia em si mesmo, mas o texto está dizendo: arrogante, tu és humano, arrogante. E o teu físico está nas mãos do Senhor. Cada respiração é Ele quem dá. Nossos sistemas corporais estão funcionando. O sangue está circulando, o coração está batendo, o cérebro, as glândulas, tudo está funcionando, porque Ele está dando graça e força. Ele sustenta o profeta, Ele levanta o profeta e diz assim: profeta débil, fisicamente nem pode estar sustentado diante da minha presença, mas eu te sustento. A nossa debilidade física. Mas não há só a debilidade física, irmãos. Há uma debilidade mental. O texto está mostrando aqui o tempo todo que Daniel não sabe, não conhece, não entende, a não ser que o Senhor venha e mande o seu anjo explicar para ele. Daniel pode ficar olhando o carneiro, o bode, o chifre. Daniel pode ficar refletindo sobre aquilo, pensando muito sobre isso, o que significa. Daniel pode especular, Daniel pode colocar a sua filosofia, as suas opiniões, mas não adianta. Precisa vir o anjo explicar para ele. Porque é isso que acontece com as Escrituras. Veja, irmãos, esse livro que nós temos nas mãos é o livro de Deus. É a palavra de Deus. É a palavra que é um verdadeiro milagre. O apóstolo Paulo diz naquele grande texto que vocês todos conhecem também, né? Lá de 2 Timóteo capítulo 3, verso 16, que a palavra é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é um milagre. Você vê que os profetas, eles eram homens sim, cada um tinha dons, existiam profetas de grande capacidade. Nós vamos pensar no Novo Testamento, nós temos um Paulo que pode ser comparado a um homem de grande capacidade intelectual, comparado com qualquer um grande da história. No entanto, não foi a capacidade mental humana que trouxe as Escrituras, mas foi o Espírito Santo que iluminou as suas mentes, o Espírito Santo que revelou a eles. Irmãos, a palavra é um milagre. Deus vem em nosso socorro
socorro da nossa debilidade mental. E mais ainda, irmãos, não somente temos uma debilidade natural, normal, mas nós somos pecadores. E o pecado é trevas. Olha, o nosso orgulho, ele milita contra nós. Eu acabei de dar o exemplo do corpo aqui. A pessoa confia no seu músculo, a pessoa confia na sua juventude, a pessoa confia na sua força. O que é isso? O orgulho. Mas ela não vê que ela é fraca. O orgulho está cegando-a para a realidade de que ela é mortal, de que ela respira por causa de Deus. Então, além da debilidade mental normal, da nossa limitação humana, porque nós somos seres finitos, nós ainda temos o pecado. E o pecado faz com que nós tenhamos uma obscuridade mental, de maneira que nós não conseguimos compreender as coisas de Deus. Não é que a palavra de Deus seja complicada, não é que as coisas de Deus sejam difíceis de entender, é porque nós somos débeis pecadores. Então, o Espírito Santo vem em nosso socorro, irmãos. O texto está dizendo que o Senhor vem em socorro de Daniel, porque Deus dá a ele a explicação. E assim conosco hoje. Esse livro é um milagre. E quando você lê esse livro, se você não tiver a iluminação do Espírito, você pode ser até um grande erudito, uma pessoa muito inteligente, mas se você não tiver o Espírito Santo, você não entende esse livro. Você não entende a pregação da palavra, você não compreende o santo evangelho, você não entende as coisas de Deus. Irmãos, nós temos uma debilidade intelectual, uma debilidade mental. Nós precisamos do socorro divino. Nós precisamos do socorro divino, meus irmãos, para a nossa debilidade espiritual, para a nossa debilidade física, para a nossa debilidade intelectual. E é interessantíssimo que o anjo chama Daniel e provavelmente é um chamado aqui para que Daniel perceba a sua debilidade. E é um chamado para todo que lê esse texto, para que o ser humano perceba a sua debilidade. Como é que o anjo chama a Daniel na segunda metade do versículo 17? Leia aí comigo, observe. O anjo chama Daniel assim: entende, filho do homem. Entende, filho do homem. Entende, filho do homem. Humano é Daniel. Muito humano é Daniel. Muito débil. Muito fraco. Muito pecador. Muito frágil fisicamente. Um corpo, inclusive, que já foi afetado também pelo pecado. Você lembra de 1 Coríntios 15? Vocês lembram de 1 Coríntios 15, que Paulo fala do corpo glorificado na glória? O nosso corpo aqui já é debilitado também por causa do pecado. Muito limitado intelectualmente. Muito humano é Daniel. Assim somos nós, meus queridos irmãos. Irmãos, Deus está nos humilhando aqui, sabe? Deus está nos humilhando. Deus está dizendo assim: ei, vocês pensam grande coisa, olha aí, presta atenção. Presta atenção que vocês são pecadores, necessitados da minha graça. O corpo de vocês é frágil. A mente de vocês é limitadíssima. Vocês precisam do meu socorro. Ó, filhos dos homens. Apareceu um anjo que tinha aparência de homem, mas não era homem, porque veio em nome de Deus trazer o socorro que os homens precisam. Os filhos dos homens, os débeis filhos dos homens. Mas então, meus irmãos, o texto, ele prossegue no versículo 19. E ele diz assim, o último versículo: e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Aqui, meus irmãos, o profeta ele é levado a compreender o sentido da profecia, mas também o propósito de Deus com a profecia.
Permitam explicar da seguinte maneira. Veja, o Senhor está dizendo assim: Daniel, tu não deves esperar isso para imediatamente. Isso é para o fim. Como eu tinha dito para vocês já, aqui no versículo 17, final do verso 17, diz, acontecerá no fim do tempo. E o versículo 19, ele enfatiza isso mais duas vezes. Farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Então ele está dizendo aqui que Daniel deve estar consciente que isso não é para o tempo dele, isso é para o fim. Fim do quê? Aqui não é fim dos tempos, irmãos. Não é fim dos tempos. Essa profecia, ela é uma profecia, como eu expliquei para os irmãos desde o início da exposição do capítulo 8, que ela é particular ao tempo da antiguidade, ao tempo de Daniel. Então você tem a profecia do capítulo 7, que é a profecia dos 4 animais, das 4 bestas saindo, vocês lembram, né? Saindo do mar. Essas 4 bestas representam também os 4 impérios ali, mas ela tem uma aplicação geral, é Deus dando uma panorâmica de toda a história até o fim dos tempos. Essa profecia do capítulo 8 é diferente. Essa profecia do capítulo 8, ela particulariza, ela põe a história ali, o tempo de Daniel. Então, é para o período ali de centenas de anos após Daniel, não mais que isso. Então, nós podemos observar que esse fim aqui não é o fim dos tempos, mas é o fim daquele período em que Daniel estava vivendo. E é interessante, então, que Deus está dizendo assim, tu deves transmitir isso para o meu povo, tu deves saber isso e deve transmitir para eles, que eles devem estar esperando. Deus nem diz quando vai acontecer, vocês observam? Tem aqui, no versículo 14, as 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado, para mostrar que Deus está contando os dias, e para mostrar que tudo está na agenda de Deus, enfim, no controle absoluto de Deus, mas isso não é para o povo ficar contando os dias, não. Especialmente quem vive do tempo de Daniel, que está vivendo muito antes. Mas é para que eles estivessem esperando. Olha, isso vai acontecer. Virá um chifre pequeno, hoje nós sabemos que é Antíoco Epifânio, que vai profanar o templo, que vai perseguir, que vai fazer matar, que vai ser muito difícil. Então, qual é o propósito de Deus? Repito, o propósito de Deus é duplo. Estejam conscientes, mas estejam consolados. Por quê? Porque o santuário finalmente será purificado. Irmãos, a mesma coisa hoje. Hoje nós devemos saber o seguinte, olha, eu não sei quando Jesus vai voltar, eu não sei quando ele vai retornar, mas eu sei que no fim ele vai retornar. E eu sei que no fim o santuário será purificado. Haverá um novo céu, uma nova terra, haverá o tabernáculo de Deus com os homens. Não é isso tudo que a Bíblia diz? Mas eu sei também, Jesus deixou-nos conscientes que nós podemos sofrer perseguições, que nós podemos até morrer. Inclusive tem crente morrendo no mundo, irmãos, por ser crente, por ser cristão. E Jesus também disse que virá uma terrível tribulação como nunca se viu. Jesus revelou, os apóstolos revelaram, o Apocalipse mostra que virá um anticristo, virá um Antíoco Epifânio dos nossos dias. Inclusive alguns teólogos dizem que Antíoco Epifânio era como um tipo do anticristo. Virá um anticristo. E esse homem também vai profanar o templo, vai destruir o culto, ele terá um braço político e um braço religioso. Ele vai enganar muita gente. Nós vamos estudar ainda que Antíoco Epifânio era um grande enganador. Mas quando virá? Não sei. E não cabe-nos saber nem estabelecer data. Cabe-nos duas coisas: a consciência e a consolação. A consciência, irmão, de que podemos sofrer, e nós sofremos. Como o pastor John Piper, né, tem um vídeo dele, ele diz assim: você vai sofrer. E não tenha inocência
Mas também não tenha medo, porque o Senhor está conosco e o templo será purificado. Mas eu tenho só mais um detalhe aqui, irmãos, para chamar a atenção de vocês, e aí nós vamos para as aplicações finais. Observe que o texto ele diz para nós assim, no versículo 19: Eis que farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, pois isso pertence ao tempo determinado do fim. Acontecer no último tempo da ira. Olha só que detalhe importante. É o último tempo da ira. É um tempo de ira. O que é isso, irmãos? Deus está dizendo assim: o povo está passando isso, Israel está passando por isso, por causa da ira. Por causa da ira. Ira de quem? Ira de Deus. Não é ira do homem, é ira de Deus. Mas a ira de Deus, contra o que Deus está irado, meus irmãos? Deus está irado com o pecado, com os pecadores. Deus está dizendo assim: olha, isso tudo está vindo. Sabe por que existe o Antíoco Epifânio? Sabe por que existe um homem que profanou o templo? Porque o povo, primeiro, o próprio povo profanou o templo. Sabe por que o culto foi tirado? Eu já preguei isso aqui em mensagens passadas. Porque o povo desprezou o culto. Sabe por que eles não tinham mais os sacrifícios? Porque o povo corrompeu os sacrifícios. Sabe por que a verdade deixou de ser anunciada e não tinha mais sacerdote? Porque o povo desprezou a verdade e porque o povo desprezou os sacerdotes. Por que existe dor e sofrimento neste mundo, irmãos? Por causa dos pecados. Por que a própria igreja de Jesus muitas vezes sofre? Por causa dos seus pecados. Nós temos que ter consciência de que Deus abomina os nossos pecados. Meus queridos irmãos, preste bem atenção nisso. Quando Daniel sentiu o anjo perto dele, Daniel tremeu, porque Daniel sabia que era pecador. Irmão, nós não podemos tratar o pecado como uma coisa simples. Não façamos isso, irmão. Pecado é coisa séria. Pecado, você não abraça o fogo, você não abraça uma fogueira, você faz isso, não faz isso. Pecado é infinitamente pior que a fogueira. Pecado, o mínimo pecado leva uma pessoa para o inferno eterno. E por causa do pecado, Jesus teve que morrer para nós não morrermos. Ele teve que morrer pelos nossos pecados, então não vamos brincar com o pecado. Meus queridos irmãos, pecado é coisa séria. E só existe uma solução para o pecado: a graça de Jesus. E é o que Deus está oferecendo aqui. Ele diz assim: existe o tempo da ira, mas vem o tempo da graça, porque o templo será restaurado. Não é maravilhoso isso? O Senhor está dizendo para nós assim: arrependam-se. O Senhor está dizendo para nós: estejam em contínuo arrependimento. Quando nós chegarmos no capítulo 9, nós vamos descobrir um Daniel orando e pedindo perdão. Chegamos lá, nós vamos ver isso. Orando pelos exilados e pedindo: Senhor, é o nosso pecado. Foi por causa do nosso pecado que Jerusalém foi destruída, que o templo foi destruído e que nós estamos aqui na Babilônia. Mas, Senhor, perdoa os nossos pecados. A consciência do pecado deve nos levar ao arrependimento e à busca da graça que está em Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Oh, irmãos, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. É o choro do arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, irmãos. Nós precisamos chorar pelos nossos pecados. Nós precisamos deixar o pecado. Se você sabe que uma coisa é pecado, não guarde no seu coração, mas arrependa-se. Vá até Jesus, confesse e deixe o pecado pelo poder do Espírito Santo.
E continue se arrependendo. Diante de um texto desse, nós somos levados à consciência do pecado, da seriedade do pecado. É um tempo de ira. Nós vivemos em tempo de ira. Esse mundo todo é um tempo de ira. Mas, ao mesmo tempo, a graça está sendo oferecida. Está sendo dito: venham, pecadores, arrependam-se e creiam. Meus queridos irmãos, eu quero encerrar essa mensagem de hoje, deixando para vocês alguns conselhos breves, para vocês meditarem, levarem, pensarem, continuarem pensando até chegar em suas casas. Em primeiro lugar, como é que está o seu interesse pelas coisas de Deus? Como é que está o seu interesse pela Bíblia? Como é que está o seu interesse pelo culto, pelo dia do Senhor? Como é que está o seu interesse pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pelos meios de graça, pela gloriosa maravilha de que ele decidiu falar conosco? Você tem tido o interesse de Daniel? Você tem entendido a natureza dessa revelação como palavra de Deus e como palavra de salvação e como palavra, meu querido irmão e irmã, de Deus revelando o plano soberano dele para a salvação do seu povo? Você tem entendido isso? Então não trate isso como coisa pequenina, mas o seu coração arda pelas coisas de Deus e você, como Daniel, diga: Senhor, eu quero saber. E eu vou buscar a sua palavra com vontade, com desejo, mais do que eu busco o próprio alimento e a própria água. Eu vou guardar o dia do Senhor com fidelidade, eu não vou faltar aos cultos, eu vou buscar, eu vou meditar nas Escrituras todos os dias, eu vou procurar conhecer as coisas de Deus, eu vou procurar meditar na santa palavra do Senhor. Irmãos, é urgente nós nos aproximarmos desse Deus e desse Cristo e procurarmos entender. É mais importante que o pão que vocês buscam todos os dias nos seus trabalhos, nas suas ocupações. Não permita que nada se torne mais importante que a sua busca pelo reino de Deus. Porque se nós entendemos o Evangelho, se nós entendemos essa graça maravilhosa, irmão, nós não vamos tratar isso com leviandade. Nós não vamos desprezar essas coisas. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Se aproxime de Cristo e diga: Senhor, eu quero entender mais e mais a santa palavra, o santo evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em segundo lugar, meus irmãos, observemos a maravilha que é Deus ter decidido falar comigo e com você. Observemos a maravilha que Ele ter dito lá atrás, há milhares de anos, aos apóstolos: vão e preguem. E o Espírito Santo ter abençoado a pregação dos apóstolos, e milhares de anos se passaram de pregação, e o Evangelho chegou a nós hoje, irmãos. Nós ouvimos de Cristo, nós ouvimos da salvação, então o nosso coração deve ser cheio de gratidão a esse Deus, de alegria, de louvor. Senhor, nós não merecíamos isso, mas o Senhor não somente mandou Jesus, e não é somente não, é o amor supremo de Deus por nós, mas também fez com que essa mensagem chegasse a mim no século 21 e eu pude ouvir o Evangelho. Devemos dar graças ao Senhor por conhecermos essa mensagem, irmãos, e devemos ouvi-la, porque Deus está falando. Em terceiro lugar, meus irmãos, observemos as nossas debilidades. Observemos a nossa debilidade espiritual, a nossa debilidade física, a nossa debilidade intelectual. Observemos a nossa humanidade. Observemos que nós somos filhos dos homens, filhas dos homens. Nós somos seres humanos e temos debilidade, mas graças a Deus, a graça de Deus existe em Jesus Cristo. Aproxime-se de Jesus todos os dias, não importa os seus pecados, não importa as suas fraquezas. Oh, meus irmãos, nós podemos ir à cruz de Cristo todos os dias, confessar os nossos pecados, sermos purificados, sermos lavados, sermos fortalecidos pela sua graça. Assim como o anjo disse: calma, como quem diz, né? Calma, Daniel, eu não vim te matar. A boa notícia do Evangelho é que o Senhor é Salvador. Vá a Ele todos os dias. Eu sou pecador, você é pecador. Então vá, confesse seus pecados e diga: Senhor, eu quero crescer, eu quero, por amor a Ti, pela graça, sabendo que a salvação é totalmente de graça, eu quero viver em gratidão, crescendo em santidade e piedade, Senhor. Não confie no seu corpo, meu irmão. Não confie no seu dinheiro. Não confie no seu talento. Não confie
na sua força física, porque você vive, você está vivo aqui, eu estou vivo aqui por causa de Deus. Que você dê graças a Ele todos os dias por poder levantar da sua cama e diga assim: eu vou viver hoje confiando nele, esperando nele, em Cristo Jesus, meu Senhor e Salvador. Não confie também na sua mente, na sua razão, meramente humana, desassistida. Busque, medite, ore, clame a Deus todos os dias. Daniel orou. Eu até nem falei isso para vocês, mas lá no capítulo 2, versículo 17, Daniel diz que ele orou. Ore e peça: Senhor, ilumina a minha mente. Vá à Bíblia, medite, busque entender, confiando na graça do Pai Celestial em Cristo Jesus. Naquela verdade do Espírito da verdade que nos ilumina, que nos conduz em verdade. Ele é o iluminador. Lembre que você é filho do homem. E por último, lembre que Jesus vai voltar. Lembre que você vai partir desse mundo muito em breve. Lembre que um dia tudo isso aqui vai passar. Esteja consciente dessas coisas. Esteja consciente também que nós, como povo de Deus, nós podemos sofrer, irmãos, e sofrer muito. Nós não estamos isentos de sofrimento, mas lembre que Ele vai voltar. Console-se na verdade de que Jesus Cristo virá estabelecer o seu reino eterno, e é isso que deve ser a nossa esperança. Por isso que nós somos peregrinos, nós devemos continuar caminhando até lá, meus irmãos, e fortalecendo uns aos outros. Se um irmão se enfraquece, ele tem que levantar e tem que dizer: vamos, irmãos, vamos em frente, porque a nossa herança não é aqui, o nosso lugar não é aqui, a nossa terra não é aqui, nós estamos caminhando. Então devemos continuar consolados até chegarmos na glória eterna, confiando na graça do Senhor Jesus. E outra coisa, nos arrependendo dos nossos pecados. Vivemos num tempo de ira, mas não é só tempo de ira, é tempo de graça também. A graça chegou e nós devemos, junto com Daniel, reconhecer: somos pecadores, precisamos continuar nos arrependendo, precisamos continuar indo à cruz de Jesus, pedindo perdão e prosseguindo em santidade até o final. O arrependimento, ele tem que continuar até o fim de nossas vidas, olhando sempre para Jesus e confiando que tudo é pela graça. Que o Senhor nos ajude, irmãos, nos abençoe. Aplique a sua palavra em nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor nos fortaleça. Senhor amado, nós estamos aqui estudando a sua palavra maravilhosa, meditando nela. E a nossa oração, Senhor, é que tudo que falamos aqui, tudo que meditamos e pensamos, seja, Senhor, da tua palavra verdadeira. Senhor, aplique ao nosso coração hoje à noite, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desta congregação. Tenha misericórdia desta igreja. Opera pelo Espírito Santo para que nós possamos, Senhor Deus, nos fortalecer em Cristo Jesus. Que todos nós aqui, a nossa congregação, sejam crentes genuínos, regenerados, nascidos de novo. Se alguém não nasceu de novo, que o Senhor opere essa maravilha. E que todos, Senhor, possam ser levados e despertados ao interesse pelo Evangelho maravilhoso, conforme a natureza da palavra de Deus tão valiosa. O Senhor, como o Senhor tendo falado, e o Senhor é Deus. E possamos ser sustentados nas nossas debilidades, Senhor. E possamos, Senhor Deus, agradecer pelo Evangelho. Nos sustenta e esperar a volta de Jesus com consolo e consciência, continuando a nos arrepender, porque somos pecadores e precisamos continuar confessando, pedindo perdão e crescendo mais e mais. Faz isso, Senhor, na vida desta congregação, na vida de cada irmão. Não permita que nenhum se perca, que nenhum se afaste, mas mais e mais que se fortaleça, mais e mais na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja, Senhor. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Eu lhes convido agora, irmãos, a vocês lerem comigo no seu programa de culto o ponto número 9 sobre os credos e as confissões.